eu não tenho como vir aqui trazer alento para o torcedor do Fluminense, né? Esse time vagabundo nosso, o ano inteiro foi uma merda, salve em alguns jogos, que mesmo assim ganhou com resultados magros, e esse foi o time do Fluminense em 2024, que chega aí na última rodada com uma tendência fortíssima ao rebaixamento. Mas a verdade é que esse time o time é um lixo, o time do Fluminense, é uma vergonha. Então não adianta o torcedor do Fluminense ele querer abrandar isso. O time do Fluminense em campo é péssimo, é ruim. Quando eu vejo a coletiva do Mano, né, que ele fala assim, não, mas o time jogou bem, o time evolução. Eu acho o time do Fluminense horroroso. Os jogos que o Fluminense faz são horrorosos, são medonhos os jogos do Fluminense. O ano inteiro medonho. Inclusive, quando foi campeão da Recopa, lá era para ter tomado de 5-0 da LDU, tomou de um gol já nos acréscimos, e aqui conseguiu ganhar de 2-0, né? Inclusive no jogo do título. O resto do ano foi uma devastação total, se salva pouquíssimos jogos. Então, assim, o torcedor do Fluminense hoje teve um momento no Maracanã que criou-se um alento, que o Fluminense fez um gol. Deus sabe como fez aquele gol, né? Deus sabe como fez aquele gol. Teve 58% de posse, 20 chutes, 6 para o gol. A penetração do Fluminense é um negócio que eu nunca vi igual, assim. É impressionante como é ruim, né? As jogadas do Fluminense, esse time de 2024, o jogo desse time de 2024 é ruim. Pô, Vidal, mas a gente perdeu o Nino, perdeu o André e perdeu o Alexander. Cara, o time, mesmo sendo os jogadores parecidos, estão mais velhos, estão horríveis. O Cano dá pena do Cano jogar. O Xavier, cara, é um negócio bizarro, né? Teve aquele cruzamento que ele acertou, mas em geral é ruim. Thiago Silva não faz a diferença mais. Está lá atrás tranquilo, faz o feijão com arroz dele, né? Sem muita euforia, sem muita correria, até por causa da idade. Thiago Santos também, você não vê diferença, talvez fique ali e tal, e o Fluminense até hoje não teve muita sofrência. Entrou Fuentes, né? Porque 5 minutos antes o menino se machucou. Fez uma partida razoável. Bernal também não acontece. Martinelli não acontece. Arias não é mais o mesmo. Se tenta, mas não. A bola final não acontece. O Fluminense não tem bola final. É um negócio, assim, bizarro o Fluminense. Eu vou falar uma coisa para vocês. Nós estamos nessa situação agora, né? A situação praticamente, só um milagre vai fazer com que o Fluminense fique na primeira divisão. A meu ver, só um milagre. Empatou com o Criciúma na última rodada, empatou com o Fortaleza, empatou com o Grêmio. Eu vou botar só alguns jogos que eram para ter sido o Fluminense ter saído vencedor. Só alguns com o Mano e alguns com o Diniz. Tiveram outras derrotas, outros já tiveram vitórias também. Mas olha os pontos que o Fluminense perdeu. 2 pontos para o Criciúma, 2 pontos para o Fortaleza, 2 pontos bizonhamente para o Grêmio, 3 pontos para o Vitória. O Fluminense não fez ponto, foi roubado. Quer dizer, o Fluminense também, em relação à arbitragem, é moral zero. É zero. Isso aí não tem força, né? Isso, infelizmente, e assim há décadas, e assim fica, né? E futebol também se ganha dentro de campo. Bom lembrar. Atlético Goianiense também roubado e perdemos de novo. Sempre perde o Atlético Goianiense. Perdeu lá e aqui. Perdemos de 1-0. Perdemos do Botafogo. Aquele gol com aquela jogada vagabunda do Felipe Melo, aquela jogada de mau caráter, né? Aquilo ali é uma jogada imunda, né? Aquela jogada dele. Olha aqui, esse ponto que está fazendo a diferença. Esse ponto a gente hoje não caía. Olha o ponto que vocês lembram do estresse que eu tive naquela live? O ódio que me deu, quebrei minha mesa aqui, né? O ódio que eu fiquei do Felipe Melo. Pois é. Olha aqui, 1-0 Botafogo, com aquela jogada lambão, vagabunda, de um jogador aposentado, esperava que nunca mais jogasse, e nunca mais jogou. E não vai jogar no Fluminense mais. Foi o último ato de Felipe Melo no Fluminense, foi aquela jogada de merda dele contra o Fluminense. Perdemos do Juventude, 2-1, aquele jogo, aquela devastação, primeiro tempo, faz 1-0, podia fazer 3, não faz, toma 2 no segundo tempo. Perdemos de 2-1 lá, a maldição do Jacone, na última vitória de 2005. Você vê como é que é desgraçado o Fluminense. Ano passado foi um ponto fora da curva. Criciúma e Fluminense lá 1-1. Deus sabe como aquele empate, aquela jogada, acho que foi o cruzamento de esquerdinha, gol do Cauã Elias. Ali o Cauã Elias começou a startar. O Fluminense, só nesse pacote aqui de merda, perdeu 17 pontos. 17 pontos. E tô falando que a gente precisaria hoje só um para não cair. Mas perdemos 17 pontos nesses jogos devastos. E com o Diniz, mediante aquele horror todo, mas eu vou separar 4. Perdemos do Vitória no Maracanã 3 pontos, perdemos do Atlético Goianiense no Maracanã mais 6, empatamos com o Juventude 7, empatamos com o Bragantino na primeira rodada 8. E perdemos mais 8 pontos aqui. O Fluminense perdeu 25 pontos nesses jogos que eu citei aqui. 25 pontos. Se o Fluminense tivesse feito um desses 25 pontos vagabundos que o Fluminense perdeu, porque o time é uma merda, né? O time é uma merda, porque foram colocados lá pelo presidente do Fluminense. As contratações foram colocadas, né? O técnico foi colocado, né? Não demorou para sair e depois trocou o Mano. Teve um momento que deu-se um alento que poderia sair daquele lodo completo e depois voltou para o lodo.
contratações devastas no começo do ano, né? O scout merda do Fluminense, é o scout merda do Fluminense. Eu espero que um dia, se mudar lá, mudar o comando do Fluminense, que mude o scout, contrate um novo funcionário, mande embora e contrate um novo funcionário. Porque não é possível, né? Um clube que pouquíssimos jogadores a gente descobre. Quando descobre que o cara jogou contra a gente, né? O Bernal parece que não jogou, que aí contratou o Bernal, né? São contratações bizonhas. O percentual de scout do Fluminense positivo é uma merda. Tá lá 15 anos, né? Beleza, então fica lá. E como as gestões são sempre é sempre assim, né, no Fluminense. A gestão entra, sai, ninguém é mandado embora. Todo mundo vai ficando, vai acumulando. Entra o outro, vai ficando embora. Todo mundo fica lá. É assim. O Fluminense é assim. Não sai ninguém, né? Não entra e não sai. Fica sempre as mesmas pessoas. Então, é isso. É a sequência aí. Se der uma cagada, ganha. Se não, fica aí desse jeito, né? Beleza. O scout culpado, o presidente porque não troca o scout, é o comando de tudo, né? E aí o Fluminense passando esses jogos, isso sem contar que eu já falei, né? De Libertadores, aqueles jogos merda fora, que cagou geral, Campeonato Carioca entregou, Copa do Brasil uma merda também de campanha, e culminou aí dessa campanha do Campeonato Brasileiro. É inacreditável o Fluminense estar brigando para não cair em 2024 sendo campeão da América. Não tem justificativa isso. O percurso tinha que ser diferente. Contratou mal pra cacete no começo do ano. E parece que esse segundo semestre também não contratou bem, porque veio o Serna, fez o gol hoje, mas é um cara que está totalmente atolado com a bola. Parece uma lagartixa, uma coisa, né? Uma coisa louca dentro do jogo, cara. Corre, joga a bola pra frente, não consegue chegar. É um jogador estranho que jogou contra a gente. Teve um sucessozinho contra o Fluminense Bagre, que lá foi 1-1, gol cagado do Marquinhos, uma sorte danada. E o Fluminense podia ter perdido de 4-1 do Aliança Lima. As pessoas têm que se lembrar, o torcedor do Fluminense tem que se lembrar de tanta partida merda que o Fluminense fez. Massacrado pelo Colo-Colo, entendeu? Mas ganhou, né? A gente fica empolgado e tudo mais, na hora fica, né, aquela empolgação, mas sempre assumindo, o time jogou mal, o time está uma merda, o time joga muito mal. Não, tá certo? Então já foi mal contra o Cerro, mal contra o Aliança Lima e mal. Então tudo mal. O Sampaio Corrêa mal, também classificou, mas jogando feio, né? E contra o Juventude já foi eliminado. Essa foi a Copa do Brasil do Fluminense. Não foi na final do Campeonato Carioca, poderia disputar o tricampeonato. E no Brasileiro, essa catástrofe. E aí fez essa segunda contratação, contratou um jogador, coitado, deve estar com problema aí de saúde, né? Jogou 2 jogos, quantos milhões de reais pagou para esse jogador? É o Inácio, é o Serna, é o Bernal, é o Thiago Silva. O Thiago Silva seria um diferencial, mas também hoje não está fazendo tanta diferença, apesar de eu gostar muito dele, mas ele não está fazendo a diferença, seja no grupo, seja como o capitão, não está sendo diferença, né? Não está tendo, tanto que eu farei esses jogos aqui, se tem um capitão pesado, seria diferente. E aí, o Serna, nada, né? Fuente, teve Fuente também, né? Fuente também, que hoje entrou aí, talvez com um alento a mais em relação ao Barbosa, né? Também não vi grande coisa. Então, quer dizer, é um troço assim, é um pesadelo. A gente está num pesadelo que a gente não acorda do pesadelo. E hoje, mais uma vez, um jogo onde o Fluminense sempre aquela cercada ali, né? Vai para um lado, vai para o outro, vai para um lado, e por sorte fez um gol. Só que o Fluminense depende de outros times. Hoje, para o Fluminense se libertar disso, na hora que o Fluminense fez 1-0, que o Bragantino tomou o gol de empate do Atlético Paranaense, a torcida deu uma espécie de alívio momentâneo e ficou todo mundo acompanhando, né? Atlético Paranaense e Bragantino. Atlético Paranaense que estranhamente perdeu em casa de 2-1 para o Bragantino. Que derrota estranhíssima! Que derrota estranhíssima! Então, uma derrota estranhíssima. O Fluminense dependia desse empate, pelo menos, com essa vitória horrorosa do Fluminense. Uma vitória magra, né? Uma vitória bagre, né? Mas ganhou, ok, fez os 3 pontos. E agora o Fluminense se mete numa situação. Provavelmente vai precisar de um ponto no Allianz Parque. Muito, eu acho impossível, improvável o Fluminense não precisar desse um ponto contra o Palmeiras lá. E eu vou dizer por quê. Palmeiras não vai ser campeão. Eu estou garantindo aqui. Palmeiras não ganha esse título. Por que não ganha? Porque o São Paulo vai entregar para o Botafogo e já ganharia numa circunstância normal. O São Paulo perde do Botafogo. Eu estou afirmando aqui. O São Paulo não ganha do Botafogo. Ele não vai deixar o Palmeiras
ser tricampeão brasileiro igual ele, que é o único tricampeão brasileiro. A chance é zero. Zero. Eu estou garantido. Pode fazer corte, pode fazer o que quiser. Eu duvido que o torcedor do São Paulo aceite que o São Paulo ganhe do Botafogo esse jogo. Eu duvido. Talvez até faça uma loucura lá. Talvez aquelas loucuras que a gente sabe como é que é, né? Que a torcida organizada chega no jogador. Então, a possibilidade... E isso independente de qualidade. A qualidade do Botafogo, que vai jogar com certeza completo para fazer uma festa de campeão brasileiro, linda, né? Já vai jogar com o time completo, se puder, se não tiver desfalque. Vai ganhar, talvez, até de goleada do São Paulo. Isso é certo. Já podem... Vocês que têm amargura com o Botafogo, já pode ter certeza disso. Porque o São Paulo, se precisar, ele entrega. Se o São Paulo precisar, ele entrega. O São Paulo não vai ganhar do Botafogo, fazer esforço, botar time titular para dar o título pro Palmeiras. A chance é zero. Zero. Ah, Vilela, mas o Flamengo ganhou do Criciúma, jogou sério. É diferente. É diferente. O Fluminense também ano passado jogou sério. Jogou sério contra o Vasco, ganhou de 3-0 e ajudou o Vasco e o Bahia, que estava naquele momento para cair. Depois acabou cairia o Bahia. Mas o Vasco estava em vias de cair e o Fluminense foi lá e ganhou de 3-0. Foi a última atuação digna, atuação de postura de homem dentro de campo. O resto dali para frente foi tudo vagabundo, tudo ruim, né? O último jogo do Fluminense foi contra o Santos ano passado. Pega a data aí, depois vocês veem. Esse jogo contra o Santos que o Fluminense fez, honrou, mas era disputa de queda de rebaixamento. E esse jogo do Flamengo que se chama queda de rebaixamento. Agora, a título, o Flamengo, quando veio jogar, o Grêmio veio jogar contra o Flamengo, aqui, brasileiro de 2009, a torcida do Inter falou, se perder, se ganhar do Flamengo, porque aí o Inter ganharia o título, né? Se ganhar do Flamengo, nem desembarca aqui em Porto Alegre. Nem desembarca. Foi esse, o tema era esse, nem desembarca. Esse foi o aviso dado da torcida para o time do Grêmio. Nem desembarca em Porto Alegre. Olha isso. Estou falando de 2009. Aí fez aquele jogo, aquele jabazinho, o Grêmio fez um gol, me engano que eu gosto, ficou um jogo 2-1 para poder ficar carisma, né? Para não poder ficar escancarado, 3-0 Flamengo e tal. 2010, Fluminense contra o São Paulo e Fluminense contra o Palmeiras. Os dois abriram. Iam deixar o Corinthians ser campeão? Não ia, jogo mole. O Palmeiras fez o gol contra o Fluminense lá, o cara ficou até assustado. Porra. O Fluminense ganhou de 4-1 do São Paulo e ganhou de 2-1 do Palmeiras. Óbvio que eles não fizeram esforço nenhum para ganhar e não iam ganhar mesmo. Não ia dar a oportunidade do Corinthians ser campeão. E é assim. Então, o Palmeiras não tem motivação nenhuma para jogar com o Fluminense. Mas vai querer fazer o papel bonitinho e tal. Não, vamos jogar contra o Fluminense e tal. E vamos fazer a nossa parte. Isso vai ser o discurso do Abel. Vamos fazer a nossa parte. Um discurso, né? Não estou falando que o Palmeiras teria que entregar para o Fluminense. O Palmeiras, se já fosse campeão o Botafogo, o Palmeiras poderia jogar normal, sem pressão, poderia botar até o time titular, mas seria outro nível de pressão. Só que vai querer dar uma pressãozinha para ganhar do Fluminense, óbvio, né? De direito, não estou nem falando para ser diferente, mas sabendo que não vai ganhar nada. O Palmeiras não ganha esse ano zerado. Agora, qual é o problema aí? É o Fluminense, que não fez esses 25 pontos, merda que tinha, precisava de um. Desses 25 para não cair, precisava de um. E tem para lembrar a jogada imbecil do Felipe Melo. O Felipe Melo está manchado. Para mim, está manchado na história nessa jogada. Que se um ponto dele aqui, hoje, se ele tivesse jogado a bola para o lado, o Fluminense tinha 44 pontos, não caía. Mas não, o Felipe Melo quis fazer aquela jogada merda dele para entrar dentro da área. Ainda bem que não joga mais no Fluminense, né? Ainda bem que não jogou mais, né? Que foi o último suspiro dele. Teve anos bacana, a gente é agradecido, mas aí, né, sai do clube com essa mancha, né? Infelizmente. Na minha visão. Daí eu tenho essa visão, não poderia ter feito aquilo. E esses outros jogos aqui, empata com o Criciúma, empata com o Fortaleza, empata com o Grêmio, perde do Vitória, perde do Atlético Goianiense, perde do Botafogo com o seu Felipe Melo, perde do Juventude, empata com o Criciúma, essa leva aqui do mano. Aí perde do Vitória, perde do Atlético Goianiense, empata com o Juventude, empata com o Bragantino, uma leva de jogos ruins do Diniz, que tem outra leva também, mas começa a perder de 3-0 com o Corinthians, isso aí. Perder para times grandes a gente nem computa aqui. Não vou nem computar porque faz parte. Até tem o pênalti roubado contra o Flamengo, aquele pênalti mandrake lá do Calegari. Enfim, cara. Assim, não tem moral nenhuma em arbitragem, assim, é prejudicado pra caramba. E hoje a gente está passando esse sufoco. Vilela, como é que o Fluminense vai fazer para não cair? Cara, só se Deus fizer alguma coisa. Esse time é incapaz. E aí tem o jogo próximo dos dois, Atlético Mineiro, em casa, contra
o Atlético Paranaense. E se eles empatarem, porque o Fluminense não teve nem... além da incapacidade de não fazer gol, de ser um time que não faz gol mesmo, é um time que... quando faz gol é 1, 2 gols, não passa disso, é um time horroroso, né? Um time que não tem finalização, um bando de pereba. Se o Fluminense tivesse feito uma diferença de 4 gols, o Fluminense já estava numa outra situação. Mas não, joga contra o Cuiabá rebaixado, uma dificuldade danada, o Cuiabá com possibilidade de fazer gol, Cuiabá com possibilidade de fazer gol, apesar que não teve muita, mas é um jogo tenso, é 1-0 magro, um gol, assim, uma coisa, uma sorte, sobrou a bola para o Serra. E o Fluminense conseguiu fazer aquele gol, que fez com que não caíssemos hoje, né? Fez com que não caíssemos hoje. Mas, Vilela, como é que a gente vai fazer? Como é que vai ser para o Fluminense não cair? Cara, o Bragantino vai jogar em casa com o Criciúma. Uma tendência enorme de ganhar o jogo. E se ele ganhar o jogo, se o Bragantino ganhar o jogo, ele vai a 44. O Fluminense, vamos botar que ele está travado em 43, que é o que ele tem. Para ele andar um ponto, tem que empatar no campo do Palmeiras. Eu acho quase impossível o Fluminense empatar. Se acontecer qualquer coisa diferente de uma derrota, eu vou botar na conta de Deus. Só se Deus não quiser que o Fluminense caia. O Fluminense não tem outra saída a não ser Deus. Eu, como sou católico, acredito em Deus, eu acho que possa ser que ele entenda que o Fluminense precise permanecer, merecer não merece, né? Porque foi uma campanha, merecimento é zero, mas que acho que o Fluminense tem que ficar na primeira divisão, com sofrimento e tal, que nós já tivemos. Se Deus quiser, o Fluminense fica. Se ele quiser. Pelo campo, o Fluminense não fica, porque o Bragantino vai ganhar do Criciúma. Filha, mas o Criciúma não tem motivação. O que o Fluminense tinha que fazer? 5 milhões de reais. Se vira, arruma onde tiver que arrumar, bota um... É por isso que eu falo, a gente tinha o Alcides Antunes, né? Pesado. Hoje tem quem? Zero, né? Antigamente tinha o Alcides Antunes, que chegava, articulado, né? Pesado, né? Aí. E tô falando de mala branca, tô falando de mala preta, não, isso aí não tem mala preta, é mala branca. É chegar pesado. Se o Fluminense fosse um time de homem, chegava pesado com o Criciúma, que não tem problema nenhum nisso. Ó, tá aqui, se vocês jogarem e conseguirem empatar com o Bragantino, se vocês empatarem com o Bragantino, a gente vai contemplar 5 milhões de reais para vocês dividirem entre os jogadores. Pô, Vilela, mas como é que vai arrumar o... Se vira, pega empréstimo, qualquer desgraça. Isso pro Fluminense não tem que depender dele, porque se depender dele, vai cair. Salve Deus, um milagre. Se não for Deus, o Fluminense já caiu. Porque não tem time, não tem qualidade, é um bando. E se conseguiu um empate lá no Allianz Parque, não foi o time, foi Deus. É demérito a todo esse elenco de merda que tá aí. De tudo, né? Os corpos todos, da gestão a todos. Porra! Queria fazer um pedido a você que chegou ao final desse vídeo. Se você gostou do conteúdo do meu canal, do conteúdo desse vídeo, e puder me dar essa moral se inscrevendo no canal, ativando notificação, deixando o like, indicando para amigos, eu vou ficar muito honrado e muito agradecido pelo carinho. Tá legal? Muito obrigado e até o próximo vídeo.